Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física. Professor Bruno aqui com vocês novamente, tá ok? E aí hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo da termodinâmica. E hoje eu quero abordar aí com vocês o estudo da segunda lei e o ciclo de Carnot, certo? Então pessoal, na aula de hoje eu vou começar fazendo uma breve recapitulação do que foi trabalhado na aula anterior. Vou falar um pouco também sobre processos reversíveis e irreversíveis, vou aprofundar na questão da fonte quente e fonte fria, vou abordar a segunda lei da termodinâmica e a entropia, as implicações que tanto a segunda lei da termodinâmica quanto a entropia trazem, e vou concluir falando do ciclo de Carnot, certo? Então, desde já, pegue o caderno, esteja aí com caneta ou com um lápis para fazer sempre as anotações, observações que vocês acharem pertinentes, certo, pessoal? Então vamos começar. Então, recapitulando rapidamente aí nossa aula anterior, na nossa aula anterior foi abordado o princípio da conservação da energia, visto que ele é fundamental, de suma importância para que a gente possa avançar no estudo da termodinâmica. Abordei também a primeira lei da termodinâmica e dentro da primeira lei da termodinâmica eu falei um pouco das transformações termodinâmicas, né? Que transformações são essas? A transformação adiabática, a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a isovolumétrica. E aí eu não vou estar entrando em detalhes porque na aula anterior já foi abordado isso com um certo aprofundamento. Ok, pessoal? Então, pessoal, no caso do processo irreversível, o que é um processo irreversível? É aquele que não pode acontecer em seu sentido oposto de maneira espontânea. Então, nesse caso, quando é um processo irreversível, é um processo que naturalmente não pode voltar às suas condições iniciais. A natureza não dá conta de fazer com que isso aconteça. Por exemplo, é como no caso aqui dessa lâmpada quebrando. Ó. A lâmpada quebra, forma vários cacos de vidro, só que é impossível que de maneira espontânea esses cacos de vidro se ajuntem para formar a lâmpada novamente. Outro exemplo é o processo de equilíbrio térmico. No caso do equilíbrio térmico, você vai ter dois corpos com temperatura diferente, como aqui na imagem, um de 80 e um de 40. Eles vão trocar energia entre eles na forma de calor e vai chegar uma hora que eles vão ter a mesma temperatura. Quando eles tiverem a mesma temperatura, essa troca de energia vai acabar. Então, nesse caso, em uma condição de equilíbrio térmico, é impossível, do ponto de vista da natureza, é impossível que, de alguma maneira, esses dois corpos saiam dessa condição de equilíbrio térmico, certo? Então, esse também é um processo irreversível. Tá ok, pessoal? Continue visualizando aí na imagem. Então, nós temos aí também dois tipos de fontes que estão presentes no funcionamento da máquina térmica, que é a fonte quente e a fonte fria. A fonte quente nada mais é do que a fonte de onde se retira determinada energia para fazer a máquina funcionar. Parte dessa energia, como aqui no esquema, é aproveitada em trabalho, para realizar o trabalho. Observa aqui na imagem, ó, você tem a fonte quente, a energia é tirada da fonte quente, parte dessa energia é usada para realizar o trabalho, que é a parte útil da máquina, e parte dessa energia é dissipada e fica armazenada na fonte fria. Tá ok? Nesse caso, então o que acontece? Essa energia aqui é o que sobrou do processo. Aqui está armazenada na fonte fria. Tá ok? Então, isso é importante por quê? Para que a gente entenda o conceito do rendimento de uma máquina. Se define rendimento como o quê? A relação entre o trabalho realizado em cada ciclo e a energia que é retirada da fonte quente, no caso Q1. Então, matematicamente, o rendimento aqui, representado pela letra R, nada mais é do que o trabalho realizado aqui pela máquina, dividido pela energia tirada da fonte quente, o Q1. Nesse caso, o que acontece? Como consequência do princípio da conservação da energia, essa energia Q1 nada mais é do que a soma do trabalho mais a energia que vai para a fonte fria, o Q2. Porque, como eu falei para vocês, a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela só se transforma, né? Então, nesse caso, o que acontece? A energia Q1 ela é transformada em trabalho
e também se transforma nessa energia Q2, que é a energia que fica armazenada na fonte fria depois do processo. O que acontece? Vou pegar o Q2, vou passar para o outro lado negativo, então o trabalho vai ser igual a Q1 menos o Q2. Essa aqui é a nossa equação número 2. Se eu pegar a equação número 2 e colocar aqui na equação número 1, no lugar do W, observa aqui que eu estou dando destaque para ele, o que a gente vai ter? Que o rendimento vai ser Q1 menos Q2 dividido para Q1. E aí, usando um pouco de matemática básica, a gente vai chegar nessa relação aqui, onde o rendimento de uma máquina é 1 menos Q2, que é a quantidade de energia que ficou na fonte fria, dividido para Q1, que é a quantidade de energia que ficou na fonte quente. Agora, observa aqui essa parte destacada. Ó. Pensa comigo, o que seria necessário para mim ter o rendimento dessa máquina igual a 1? Ou também, se eu quiser pensar em porcentagem, para mim ter esse rendimento igual a 100%. Seria necessário que essa parte que eu destaquei fosse 0. Mas para essa parte ser igual a 0, só há uma possibilidade, que a energia armazenada na fonte fria, isso é o Q2, fosse 0. Em outras palavras, para que uma máquina tivesse um rendimento de 100%, ou seja, toda a energia extraída da fonte quente fosse totalmente utilizada em trabalho, de maneira útil, seria necessário que nenhuma quantidade de energia fosse para a fonte fria. É o que a equação está mostrando para nós. E aí, sendo assim, a gente chega à formulação da segunda lei da termodinâmica, que é fundamental para a gente entender o funcionamento das máquinas térmicas, que diz o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor ela fornecido. Essa afirmação foi dada por Lord Kelvin. Foi a maneira que ele enunciou a segunda lei da termodinâmica. Então, o que a gente conclui? Que uma máquina térmica ela nunca vai ter 100% de rendimento. E tem outra afirmação aqui. O calor não pode passar espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, que é o que eu falei da questão do processo irreversível, tá ok? E aí nós também temos outra grandeza importante, que é a entropia. A entropia é a grandeza que está associada com essa energia que fica indisponível no sistema, que no exemplo citado é a energia que fica lá na fonte fria, tá ok? E aí o que a gente pode afirmar, a partir da entropia, que em todos os processos naturais irreversíveis, que é aquele que não tem volta, de forma espontânea, né? A entropia do sistema sempre aumenta. Então, de maneira geral, se você pegar um sistema, sempre que existir aí os processos irreversíveis, a entropia, que é essa grandeza associada à energia indisponível, ela sempre vai aumentar. Então, isso vai trazer algumas implicações. Que implicações são essas, pessoal? Observa aí. Primeiro, a partir de tudo que foi afirmado, nós temos algumas implicações. A primeira é, uma máquina térmica nunca vai ter 100% de rendimento. Segundo, os processos naturais contribuem para o aumento da entropia no universo. Então, nesse caso, todos os processos que a natureza realiza, eles contribuem para que esse grau de entropia, ou se você preferir pensar em desordem, ele aumente no universo. Então, o que a gente pode afirmar? Que o universo ele sai de um grau onde você tem uma menor entropia sempre para um grau de maior entropia. Outra coisa, quanto maior a entropia, maior o nível de energia disponível. Ou seja, isso me leva a concluir o quê? Que a partir do momento em que eu tenho os processos naturais e a entropia aumenta, à medida que a entropia aumenta, eu vou ter mais energia indisponível. Essa energia, ela não deixa de existir porque ela não pode ela não pode ir contra o que diz o princípio de conservação da energia. Ela não pode violar esse princípio. Mas, embora ela exista, ela não pode mais ser utilizada para nenhum fim. Por isso que é uma energia indisponível. Ou seja, quanto maior a entropia, quanto mais a entropia aumenta, mais aumenta essa quantidade de energia indisponível em um sistema, ou em larga escala, no universo. Certo? E aí, gente, dando sequência então, nós temos o ciclo de Carnot. Toda máquina térmica, para funcionar, ela opera em ciclo, que é um processo repetitivo.
E de todos os ciclos que existem, o ciclo de Carnot, ele vale ser mencionado aqui por quê? Porque ele tem um princípio muito importante, que é o Teorema de Carnot, que diz o seguinte: nenhuma máquina térmica que opere entre duas fontes, ou seja, a fonte quente e a fonte fria, as temperaturas T1 e T2, o que é o T1? T1 é a temperatura da fonte quente. T2, temperatura da fonte fria. Olha o que diz aí. Nenhuma máquina que opere entre duas fontes, no caso, com temperatura T1 e T2, pode ter maior rendimento que a máquina térmica de Carnot, operando entre essas duas fontes. E aí abaixo você tem no gráfico. Como é que funciona então o ciclo de Carnot? Ele funciona com uma expansão isotérmica, depois ele vai ter uma expansão adiabática, depois ele vai ter uma compressão isotérmica e, por fim, uma compressão adiabática. Que aí entra todos aqueles processos que foi explicado na nossa aula anterior, sobre as transformações termodinâmicas. E aí, isso traz uma consequência bem interessante. O que eu concluo? Usando também algum artifício matemático, eu chego nessa relação aqui, do rendimento da máquina. O rendimento da máquina também pode ser calculado como 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Nesse caso, a temperatura na escala Kelvin. E aí o que acontece? Observa que essa equação ela tem uma finalidade semelhante à apresentada anterior. Só que nesse caso, ao invés de trabalhar em termos da energia da fonte quente e da fonte fria, eu estou trabalhando pensando na temperatura. Aí, novamente, pessoal, é interessante. Para mim ter um rendimento igual a 1 ou 100% de uma máquina, seria necessário o quê? Que essa expressão aqui se tornasse zero. E a única possibilidade seria que T2, ou seja, a temperatura na fonte fria, fosse zero. E como a gente está trabalhando na escala Kelvin, e vocês já ouviram falar que na escala Kelvin, o zero na escala Kelvin, ele é inatingível. Não existe nenhum lugar no universo, até o momento nunca foi alcançada essa temperatura por algum artifício tecnológico ou científico. Logo, o que a gente conclui? Se a temperatura 2 não pode ser zero, logo, nunca vai ser possível uma máquina ter 100% de rendimento. E isso traz algumas implicações interessantes. Quais? Primeiro, o ciclo de Carnot é um ciclo idealizado. Quanto mais perto uma máquina chegar do ciclo de Carnot, melhor vai ser o rendimento dela. E segundo, a natureza torna impossível construir uma máquina térmica com 100% de rendimento. Ou seja, uma máquina térmica ela não vai ter 100% de rendimento, não é por limitação tecnológica, mas é um limite que a própria natureza estabelece. É um limite estabelecido pela própria natureza. Certo, pessoal? Então, vamos agora para o exercitando. No exercitando, pessoal, vamos ler essa questão aqui rapidamente. No século XIX, um industrial pede ao engenheiro que projete uma locomotiva a vapor que transforme em trabalho todo o calor retirado da sua caldeira a alta temperatura durante um ciclo de funcionamento do motor. Em resposta, o engenheiro argumenta que é impossível atender a tal solicitação, visto que ela contraria a letra A, lei zero da termodinâmica, B, primeira lei da termodinâmica, C, segunda lei da termodinâmica, D, primeira lei de Newton ou letra E, segunda lei de Newton. Primeiro, observe aí a parte que foi destacada. Transforme em trabalho todo o calor retirado. Como foi falado para vocês, isso é impossível. Por quê? Porque isso é estabelecido, é o que está presente na segunda lei da termodinâmica. Logo, o que esse industrial deseja acabaria, de alguma maneira, violando o que diz a segunda lei da termodinâmica, alternativa C, certo? Então, pessoal, agora nós vamos chegando aí no fim da nossa aula, e como sugestão de pesquisa que eu deixo para vocês é que vocês pesquisem mais detalhadamente como funciona o ciclo de Carnot, e não só o ciclo de Carnot, mas outros ciclos também que descrevem o funcionamento das máquinas térmicas, tá bom?
Então, pessoal, vamos chegando aí no fim da nossa aula. Agradeço pela atenção. Não esqueça de acessar os demais conteúdos da plataforma Eduque. Fique com Deus. Um abraço.